O que é a vida? Como é que vocês estão? Me fala aí, sobrevivemos mais uma semana, né? Mais uma semana com essa pandemia, com esse governo aí é, desflexibilizando absolutamente tudo, né? Mas a gente vai sobreviver, né? Vamos sobreviver. Me fala aí nos comentários como é que foi a semana de vocês. Ó, não esquece de se inscrever lá no canal do YouTube, não esquece de me seguir lá no Instagram e de ouvir os podcasts que a gente coloca em todas as plataformas de podcast a gente está. Só colocar entrevistador digital que vocês vão ver tudo lá o que a gente está fazendo. Certo? Olha só, gente. Hoje eu vou conversar com esse cara que já tem 28 anos de carreira. Vocês acreditam nisso? Pois é, ele começou com o espetáculo A Fuga do Planeta Kiltran, onde ele foi indicado pela primeira vez como ator revelação do Prêmio APTESP. E em decorrência desse espetáculo, ele foi convidado por um tal de Cal Hamburger, que eu não sei quem é, a fazer um tal de teste também para um tal de Castelo rá que eu também não sei o que é, e que é um sucesso, né? Para os nascidos de 80 e 90. A carreira dele continua ainda nos palcos, continua na sala de aula, e hoje eu tenho o prazer inenarrável de conversar com esse artista incrível que é Fred Alan. Fala, Eu querido, como é que você tá? estou bem, obrigado por essa introdução toda. Não, que isso, é o mínimo. Ô Fred, me diz uma coisa, quem é você? Eu sou alguém que acho que antes de tudo devo dar oi para todo mundo, boa noite, né? Porque senão minha mãe vai brigar comigo, né? Assim, né? A gente tem que dar boa noite, ainda mais nesse. Tem que dar boa noite, né? Porque, como você estava falando aí no começo, já está tudo tão difícil, é tudo tão doloroso, né? Tão triste, é de chorar, é de fazer o palhaço chorar, que a gente tem que dar boa noite, né? Então, quem sou eu? É uma pergunta difícil, né? Eu sei que eu sou uma pessoa em movimento a todo momento, mas acho que esse movimento é natural do meu trabalho, né? De cada hora ser um personagem. Ao mesmo tempo que eu fico com essas experiências desses personagens, né? Porque eles são símbolos da nossa vida e vão me ajudando a entender a própria vida. Acho que é só um meio de transporte, assim, por enquanto, para agora, para essa chegada, tá bom? E como é que tá sendo a quarentena para você? Tá. Então, já estamos aí para 5 meses, né? Quanto tempo? Sim, e desde março, né? Abril, Eu, maio, junho, julho, agosto, indo para o sexto mês, né? exatamente. Quando teve oficialmente a fechada, a questão da gente ter que realmente botar a mão na consciência e não sair de casa, eu, na verdade, uma semana antes, eu parei os meus trabalhos. Eu estava ensaiando o Voo sobre o Oceano, uma peça didática, podcast para todos. A peça já se chamava Olha assim. que legal, Era já uma peça bacana. que veio de um texto do Brecht, que se chama O Uhum. Voo sobre o Oceano, peça radiofônica para moças, peça didática radiofônica para moças e rapazes. E aí a gente estava pesquisando o que era o rádio, já tinha visto que era podcast, já estava nesse pensamento de produzir uma peça que acontecesse com as pessoas ao vivo e que houvesse uma transmissão dessa peça, as pessoas ouvissem essa peça como podcast. Então a gente estava nessa Uhum. investigação, quando uma semana antes a gente começou a falar, tá rolando, vamos parar. E aí na semana seguinte tudo parou. Eu parei de dar aula também, que eu dou aula para crianças de 5 anos numa escola, ia começar a dar aula numa escola de teatro, aí foi tudo parou. No infantil que eu estava dirigindo também parou. Tudo no independente nesse trabalho, né, fazer projeto, ir atrás, patrocínio, aquela coisa. E aí foi uma loucura, porque eu tive um primeiro momento, hoje eu acho que eu posso falar assim, porque hoje eu estou um pouco melhor, eu tive um momento do corpo sentir a coisa, sabe? Alguns dias de Sei. grande prostração, grande cobrança Uhum. de fazer coisas e o corpo não fazer. E psicologicamente bem, espiritualmente bem e tal, mas não estava bem, o corpo estava afetado por tudo isso que está acontecendo, né? Pela ignorância e tudo mais que você falou muito bem no começo.
Mas no começo da pandemia, uma parte do elenco falou assim, não, vamos fazer um podcast. Porque é natural, a gente já estava investigando, vamos fazer isso. E aí, paralelo a isso, essa produção que foi intensa, eu fiquei fazendo várias coisas, porque foram abrindo alguns editais, eu fiquei fazendo. E aí chegou esse momento também que me deu uma coisa, comecei a organizar também o que eu estava fazendo. Falei, não adianta eu também começar coisas do zero, porque eu pesquiso tecnologia no teatro desde 2012. Claro, já que tá plantando, vamos regar, né? Exatamente, não dava para começar do zero, não dava. E aí eu entendi que também era o momento de algumas pessoas entenderem a minha pesquisa. Porque então ficar falando de tecnologia no teatro, a gente não quer, não precisa, porque a nossa arte é a arte do encontro. Então, a questão da tecnologia até então não pegava em poucas pessoas. Eu percorro desde 2012 muitos grupos tal, e converso isso, e hoje faz muito sentido. Ainda se debate, não é teatro, não. Eu já de cara já digo, não dá para fazer teatro online. Então eu gosto de dizer que o teatro está num experimento transmídia, né, até para a gente conhecer novas formas de lidar com a tecnologia, gente do teatro, para quando a gente for do teatro, a gente assimilar isso ou não. Mas eu acredito que com a tecnologia a gente já amplia o nosso público, né? Poder fazer uma live e falar de teatro, falar da minha companhia, trazer alguém lá do Paraná que não tem oportunidade de ver a minha peça aqui. Claro. Então, isso a gente abre possibilidades, né? E aí a quarentena foi isso, uma produção louca. E no meio disso, eu tava para fazer uma peça, finalmente estrear uma peça do meu grupo. E aí parou, sem perspectiva de volta do teatro. E aí eu falei assim, quer saber, eu tô há tanto tempo estudando isso, eu descobri um aplicativo, o OBS, para trabalhar dentro do YouTube, poder inserir coisas e tal. Eu falei, eu vou fazer uma peça. E aí comecei a fazer uma investigação a partir de um texto do Beckett que eu encontrei, que é uma que chama Das Gravações do Crep. Nas gravações... Ixi, já nem lembro mais o nome da peça do Beckett. As Gravações do Crep, alguma coisa assim, que é a história de um... Ah, eu tô falando demais? Por favor, você veio aqui para falar. É porque tem a ver com quem sou eu também, isso que eu vou falar. Claro, vamos em frente. Onde está esse corpo dentro dessa quarentena, dentro desse recorte aqui, né? Aí esse personagem do Beckett, que eu estava lendo peças, revendo as minhas peças, os meus textos que eu escrevo desde meus 15 anos para teatro e tal, ainda não montei minhas peças, só experimentos. Revendo, eu falei, não, eu vou escrever peças novas. Aí eu comecei a ler alguns monólogos, porque eu tenho problema com monólogo, não gosto muito. E aí encontrei... Sério, por quê? Porque eu acho que, assim, eu já vi até a Fernanda Montenegro fazendo monólogo quando eu era criança, já vi muitos monólogos. Pode dizer que eu já vi muitos monólogos, muita coisa boa, né? Mas não sei se pela solidão ou pela uma coisa virtuosa, quando o ator está sozinho no palco, ele tem que ficar numa virtuose, e aí a maioria dos monólogos não se relaciona diretamente com a plateia, tem uma pseudo-relação, uma pseudo-quebra de quarta parede. Então tem uma coisa que eu nunca achei bem resolvida, a não ser de um monólogo do Pascoal, que é Os Malefícios do Tabaco, que eu vi em cartaz. Esse texto é maravilhoso. Maravilhoso. E o Pascoal fazendo era maravilhoso, com a direção do Marcelo Drummond. E eu falei, nossa, ali mexeu comigo, só que eu nunca me arrisquei a fazer monólogo. Né? Eu gosto de coro, eu gosto de multidão, né? Eu gosto de estar no coro, ser corifeu, mas eu gosto desse carnaval do teatro, né? Mas eu falei assim, não, vamos agora, eu tô sozinho em casa. O que eu aprendi dessa peça do Aviador, do Brecht, é que o aviador, ele tá sozinho voando no avião, e ele viaja de um continente ao outro sozinho, dentro de um aparelho. E foi isso que a gente começou a meditar, cada um tá na sua casa. Então essa é a lição que a gente tem que dar. O cara viajou sozinho. Então, já que eu tô sozinho, eu tenho que atuar sozinho. Para essas pessoas aqui que vêm, falam comigo no Instagram quando eu faço live, toco violão, falo as minhas loucuras. Tal. Eu falei, eu vou fazer uma peça, vou transformar um personagem para... E aí cheguei nesse texto do Beckett, que quando eu li, eu achei maravilhoso. Leia, é maravilhoso. Porque conta a história de um velho de 69 anos, que houve, no dia do seu aniversário, durante muitos anos, gravações que ele fez em outros aniversários quando ele era mais jovem.
E aí a peça conta a história dele aos 69 anos, comemorando 69 anos. Ou aí a gente vê ele ouvindo um áudio que ele gravou aos 39 anos. Aham. Nesse áudio que a gente está ouvindo na peça que ele gravou aos 39 anos, ele lá na gravação dos 39 anos comenta de um áudio que ele ouviu aos 29. E aí eu fiquei louco, porque a minha pesquisa é sobre processo de criação. O teatro é uma obra de arte que se constrói e desconstrói todo dia. Ele está numa memória da experiência do corpo. Então, como inserir a tecnologia para que fortaleça a presença do corpo e não substitua, né, na tecnologia, você não vá ao teatro, pelo contrário. Como eu faço a pessoa querer ir ao teatro vendo esse recortezinho, né? Uhum. E... me perdi agora. Não, e você estava falando exatamente sobre isso, sobre essa questão do teatro, que a quarentena te atrapalhou muito e que você estava lendo agora alguns textos. Sim, essa questão do tempo. Como esse texto bateu para mim sobre essa questão do tempo. Do teatro que é ao vivo, aquele cara que tá velho, ouvindo uma coisa, comentando aquela coisa que também tá falando de uma memória sendo realizada no teatro, e toda a questão do Beckett, que eu nem vou entrar na questão do Beckett. E ele também fez peças radiofônicas. Você que faz podcast e tal, ele também fez peças radiofônicas. Eu falei, bom, eu vou fazer sobre ele, eu vou fazer alguma coisa sobre ele, porque aí eu relacionei o voo e tal, e aí reescrevi a peça. Falei, sabe o que eu vou fazer? Aí eu li um estudo que falava sobre esses tempos, né? Esses intratempos que existem, né? E aí eu falei, nossa, eu vou fazer 35 anos. Eu não tô com 39, mas vou fazer 35. Então eu vou adaptar para 39 e 35 e vou fazer a peça naquele tempo que o personagem estava ouvindo, aos 69. Para que eu também não chegue aos 69 como aquele de 69 tá. Claro. Quero projetar um outro futuro para mim. E aí eu escrevi esse texto, e aí eu falei assim, qual é o áudio que esse personagem está ouvindo aos 29 anos? Porque não tem nenhuma fala lá na peça, só ele comentando o que ele ouviu. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer 35, que áudios eu tenho quando eu tinha 29? E aí eu fui para 2014, que eu tenho uma produção muito grande com o Pascoal, relacionado a camarim, gravações de áudios desses bastidores antes da gente entrar em cena. Eu gravava áudio da gente na coxia a 3 minutos antes da gente entrar em cena. Então você ouve uma Camila Pitanga fazendo uma fala e a gente fumando charuto do personagem e falando as maiores loucuras do mundo que tem a ver com a peça, pra gente ficar quente. Aí eu falei, bom, esses áudios são muito bons. E aí desses áudios eu construí essa dramaturgia. E esse personagem, que era um personagem do Beckett, na verdade se transformou num personagem que ainda está por existir, porque ele já está perdido nesse teatro transmídia, nesse mar de produções que estão acontecendo. Então ele está para ser descoberto pelos arqueólogos do futuro, pelos escafandristas. Só que os escafandristas. Os escafandristas, né? Só que ele está ali ouvindo áudio de teatro, né? Como uma forma também de nascer. E ele fala sobre isso. E aí cara, isso é extremamente genial, né? Isso é extremamente maravilhoso. E eu acho que só veio isso, eu acho que a gente precisa, obviamente, entender o quão prejudicial essa pandemia veio, porque a gente está vivendo uma situação de calamidade pública, sanitária, mundial, só que a gente precisa entender sobre os frutos criativos que a pandemia trouxe para nós artistas. Por exemplo, talvez isso não ocorreria, Fred, se você já estivesse dando aula, se você já estivesse ensaiando com a sua peça, com a sua companhia, né? Então isso é uma coisa extremamente preciosa, e isso faz parte dessa coisa maluca que as pessoas estão dizendo que é o novo normal. Você acredita no novo normal? Não tem como fazer novo normal. Eu não entendo isso como uma pessoa que vive teatro, por exemplo.
digamos que o normal é aquilo é aquilo pré-estabelecido. Então, no teatro, as pessoas têm ideia de que a gente repete todo dia a mesma coisa. Um teatro Estão muito enganados. muito enganado. Embora um teatro ruim ou um teatro morto, porque pode ter uma peça ruim porque ela está com alguns problemas, mas ser viva, a peça está viva. Mas um teatro morto, ele repete as coisas, né? Agora, um teatro vivo, ele nunca vai repetir, né? Você tem um percurso. Então, essa ideia de que existe um normal e você vai continuar vivendo nele, para mim já é inconcebível. Porque sempre a gente vai ter que chegar lá e construir aquela obra de novo. Porque é diferente o meu corpo e o corpo do público e uma série de coisas quando tá uma noite boa, quando tá chovendo, quando tem trânsito, quando uma criança foi estuprada, quando a mata está sendo queimada. São coisas que afetam as pessoas quando estão no teatro. Embora pode ter uma peça que não fale diretamente, eu tenho uma liberdade de falar dos temas ali jornalísticos, mas está inserida dentro de uma respiração, né? Claro. Então, essa ideia de novo normal é uma doença do neoliberalismo e desse tempo cristão, platônico, nihilista, que eles ficam sempre impondo para a gente. E eu não acredito, assim, acho que é uma roubada, né? Uma bobeira. Como diria, se o Sr. Caetano fosse responder, você falaria, isso é uma bobeira, isso é uma bobagem. Isso é uma ignorância. É uma ignorância, né? Porque isso não leva a nada, né? A não ser que dê a oportunidade da gente falar, sei lá, sobre isso, sobre o teatro, a gente não repete, fazer a pessoa pensar que ela pode também viver uma vida que, por mais que ela pegue ônibus, tenha isso, a gente tem uma vida ordinária, porque eu também tenho uma vida ordinária, também pego ônibus, também cuido da casa, cuido de filho, não sei o quê, mas eu brinco com esse dia a dia, eu jogo com esse dia a dia, né? Os orientais têm muito isso, por isso que eles fazem tudo com muita delicadeza, porque as coisas mais ordinárias têm que ter um sentido muito profundo. Então você faz, principalmente as coisas mais ordinárias, do jeito mais sagrado. Porque tudo é sagrado também, né? Dos africanos, né? As religiões africanas, etc. Esse também são um lado que eu sou muito... como diz o Oswald de Andrade, para não dizer que eu sou religioso, porque falar de religião as pessoas acham igreja, né? Eu tenho, o meu sentimento órfico é muito grande, né? O que é sagrado para você? Sagrado sagrado. Sagrado é tudo que eu reconheço que é vida. Quando eu reconheço que as coisas são vida, eu torno sagrado. Eu acho que isso diferencia a gente dos animais. Quando o homem vai lá e põe 3 pedrinhas uma do lado da outra, independente se é uma geografia que ele está, uma coisa que ele está se organizando naquele espaço, ou se tem a ver com a força das pedras, não importa. É o sagrado da sua relação com aquele ambiente, com aquele espaço. E o sagrado... Sagrado é tudo aquilo que a gente... Tudo aquilo que a gente respeita é sagrado? Digamos que sim. Digamos que sim. Como ser humanos, né? Seja o que for. Seja o que for. Absolutamente. Sim. O que a gente respeita é sagrado. Sim. Porque se a gente olha, por exemplo, sei lá, o embate da pedra com o mar, né? A gente poderia pensar que daria para aceitar qualquer violência também. Mas assim como personagens, você fez uma pergunta lá do Édipo, que é um personagem simbólico, tudo que essas coisas, essas obras de arte, poesia, personagens e tal, como os oráculos, as estrelas, né? Eles são símbolos de algo que tem um mito, tem uma história, tem uma mensagem, tem uma aprendizagem, e que a gente pode colocar na nossa vida. E aquilo que é um sofrimento, que a gente fala assim, eu estou sofrendo nesse sentido cristão, de que a gente tem que sofrer. Não, a gente tem que sofrer. E se a gente está sofrendo... A culpa, né? É a culpa. Então a gente tem que passar por aquilo. A gente tem que passar por aquilo. Esse é o sagrado da vida. Conseguir sofrer, mas sofrer bem, porque você tem que passar por aquilo. E entender... Chora, mas chora rindo, né? É que nem a nossa cultura. O samba é uma música de alegria, mas fala de sofrimento, dor de amor, dor de cor, muito, de verdade, né? Tá enraizado na gente, e tem uma galera que não quer que fique enraizado, né? Quer que a gente tenha um pensamento, que existe um mundo onde você realmente vai viver bem, que é o paraíso, entendeu? E que aqui você deve sofrer.
Eu acho, sim, como... Meu nome é Alan por causa de Allan Kardec. Estou vivo por Olha que causa... legal. Estou vivo por causa de Allan Kardec e tudo mais, né? Posso dizer que eu estou vivo por causa da espiritualidade mesmo. Mas a gente sabe que a vida é lá, né? Então a gente também, por exemplo, agora, para não ser espiritualista, eu vou falar meio nietzscheano. O Nietzsche fala assim, não tem mundo lá do outro lado. Entendeu? Não importa, não tem mundo, se tem, não importa. O que importa é que a gente viver bem. E eu acho que isso é o sagrado, isso é o respeito, né? Porque se você entende a água que você bebe, você vai entender como você pode melhorar o despejo, é o que você estava falando do sanitário, né? Como despejar água suja, entendeu? E hoje, no momento de Covid, por exemplo, as periferias que já têm um saneamento, esgoto, tudo muito maltratado, imagina agora, foi cortada a água para o povo da Cracolândia, sabe, é de uma falta de sagrado com a vida, que são seres humanos, é a água, se bebe. Vou falar uma coisa que para mim foi muito difícil, muito dolorosa. Porque o sagrado, quando a gente entra em contato com o sagrado, ele dói. Não é maravilhoso, lindo saber disso. Não. Ele também traz muita força. E a força é difícil, né? Que assim, a gente estava fazendo os Horácios e Curiáceos, que é os uns e os outros, da Cia Livre, a Cia Livre tem uma pesquisa dos povos originários do Brasil. E a gente tinha no elenco também uma família Guarani, Cretinho e tal, os nossos parceiros também, atuadores, foi impressionante. O teatro deles, a gente aprendeu muito, mesmo, de verdade, falando de teatro mesmo, aprendeu muito teatro com eles. Sim. E eu sei que eles aprenderam com a gente, porque eles falaram, mas o que foi pra gente foi muito bom. Que maravilha. E a gente foi estrear no Sesc, e aí a peça, projeção mapeada, 4 projetores, não sei o que, luz, nananana, e tem um dado momento que a gente fala, numa das batalhas, a gente fala que é onde a gente desenha o Rio Xingu, e fala das usinas, e como aquilo está influenciando, né, nos povos, na mata, nos habitantes dos rios, né, nos animais e tudo mais, e o que está matando para gerar energia aqui para o Sudeste. E aí, no dia de estreia, eu estava de pé, me preparando para a próxima cena, e a gente se preparava com a plateia, não tinha coxia, estava a projeção falando disso, dessa energia para a gente, e a gente estreando no Sesc com toda aquela energia, aquela tecnologia. Me bateu um mal-estar, eu falei, cara, que contraproducente que eu estou fazendo. A gente está falando de uma coisa e está usando toda essa energia que está destruindo a parada lá. Caramba. E aí eu fui no camarim e muitos atores também bateram isso. Falaram, na hora também eu parei e fiquei, aí rolou esse depoimento. Então isso é o sagrado. Sim, é o respeito. Porque aí... E aí o que a gente faz, então? O que a gente faz? O que a gente faz? Né? Não tem resposta. Fred Alan, o que está destruindo o Brasil? Falta de amor. A falta de amor. Eu acho que é porque também se fala tanto de amor que está banalizado, da mesma forma que... E aí, por causa dessa banalização, tudo que a gente vê todo dia de violência também se torna banalizado. E até pra gente que se afeta mais, a gente começa a falar assim, não quero ver notícia porque não tá dando, né? Então, a falta de entender o outro... Você falou, vou falar de novo, você mandou ele mandou para mim, gente, um pouco que a gente ia conversar, né? E ele é um ótimo jogador, tá maravilhoso. Mas ele tinha me mostrado, falou do texto do Édipo, e tem uma coisa muito... É porque, assim, não tem como falar o que está dando errado sem falar desse governo, né? E eu acho que isso, para nós, que somos da esquerda, né, ou para qualquer um que queira pensar melhor a sua posição e a sua forma de participar dentro da política, a gente, sim, pode aprender que a gente pode ser mais presente, como a gente deveria ter sido também no governo de esquerda que a gente teve,
né? Governo de esquerda, né? Liberal, enfim, é coisas a se debater também, né? Mas não tem como não falar sem ser relacionado a esse governo. E o Édipo dá um exemplo maravilhoso de um tipo de governador que eu acho que está ligado a isso, ao amor, a uma coisa assim. Porque quando a história começa, né, da peça do Sófocles, não vou falar aqui da história dele, vou só comentar para chegar nessa resposta, né? Ele tá recebendo uma multidão que está em frangalhos. A multidão está sofrendo, está com doença, está com peste, está mutilada, tá sendo... Tá podre. A multidão está podre. E ela está pedindo para ele. E o Édipo fala, vocês estão sofrendo as dores de vocês, mas acreditem, eu também sofro pelas dores de cada um, que são a minha cidade, que sou eu também, e eu ainda também sofro as minhas dores. Esse começo dessa fala demonstra uma pessoa que se preocupa, e que se preocupa com o próximo, que vê no outro aquilo que é você também, como um bom antropófago, que comia o outro, entendeu? Para ser o outro, para assimilar o outro, não é por ódio, é por um amor, porque também existe um ódio no amor, porque o outro também comeu o meu parente, ele é o meu inimigo porque ele é diferente, e a gente resolve a violência do mundo, falando antropofagicamente, a gente resolve essa violência do mundo nesse ato mais bárbaro, né? Isso como uma questão filosófica, né? Nesse ato mais bárbaro, para a gente poder viver em harmonia. Então, se a gente usar isso como uma metáfora, é possível você comer o outro e assimilar o outro, né? Usar da forma mais devastadora e invasiva sobre o outro, que eu estou aqui falando, te provocando, aí você vai, né? Para eu também me entender, porque eu sou você também, como eu sou a natureza, como eu sou a estrela, como eu sou, porque eu faço parte desse organismo vivo. E o nosso, infelizmente tem que falar isso, mas o cara que está governando esse país, ele fala o oposto da fala do Édipo. Diz, não, isso é uma gripezinha, faz churrasco, anda não sei o quê, quase como assim, a dor do outro não importa, se morreu, a pessoa vai sentir a dor e vai passar. Né? Então isso é uma falta de amor, de se ver no outro. De conseguir. Bom, você está dizendo... Sim, você está dizendo que então que o que está acontecendo, o maior problema do Brasil é a falta de amor, inclusive dos governantes atuais. Então me diz outra coisa que eu quero saber de você. Antes de você mudar o assunto, posso dar um exemplo? Não vou mudar o assunto. Não vou mudar o assunto. Eu vou só complementar. Vou só complementar. Pode, por favor. Só parênteses mesmo, não parênteses. Que, por exemplo, o Guedes falou assim, tem que ter água no Nordeste porque tem grandes plantadores de melão lá, então dá para melhorar a nossa riqueza. Então, assim, o cara não está pensando na criança. Eu estou fazendo agora sobre você, não tem agora já vai fazer a gravação da água. E a gente estava vendo algumas regiões do Brasil, as mulheres que buscam água, né? Uhum. Elas têm que andar quilômetros e no meio desse caminho pode acontecer de tudo, estuprada, não sei o quê, aí, enfim. Então, assim, um governante dar uma fala, é óbvio que pode ter um interesse por trás da economia do melão, mas, pô, não é o dinheiro do melão que a água tem que sanar, é o dinheiro da criança que está desidratada. Claro. Obviamente, e isso é extremamente estarrecedor a gente ouvir uma coisa dessa para quem tem um mínimo de capacidade cognitiva, né? Fazendo um link com isso, qual é o papel do atual governo para a história do Brasil? Se ele tiver que ter um papel... O que o seu filho... Desculpa. O que o seu filho daqui 20 anos... vai entender desse atual governo? Bom, sobre o que o Adô vai entender, eu não sei, né? Acho que... Não sei. O Oswald de Andrade falar contar com o futuro é que nem contar com a polícia. Então, sei lá. Genial. Então, espero que lá a polícia seja bem diferente, né?
sobre isso, mas eu acho que se esse governo assumir quem ele é de verdade, ele vai assumir que ele é o Hades, entendeu? E que é o destruidor, entendeu? Aham. Entendeu? Porque assim, aí a gente vai saber realmente o que tá falando, só que fica uma máscara que só quem não consegue ler um subtexto, ler um pouquinho por trás, que não vê realmente de verdade o que está acontecendo, né? Mas acho que se fosse para fazer um bem, é que nem quando foi a ditadura. Quando a ditadura veio, ela veio e veio. Quando veio a AI-5, veio. Quando veio em 64, veio. Né? Uhum. Como veio agora o golpe de 2016, veio. Veio. Claro. Né? Os caras foram lá e falaram, viva o torturador, viva não sei o quê. Tá ali, é só não esquecer. Mesmo a coalizão, não sei o quê, tá, mas só não esquecer. A Felipe Neto, não sei o quê, só não esquecer. Quer mudar a sua cabeça? Muda. A planta não tá crescendo de um lado, a hora que muda a estação, o sol muda, ela não faz assim, fica torta para seguir o sol. É inteligência. Tem inteligência na planta, então não tem problema, entendeu? Mas eu acho que a gente precisaria... Seria muito bom se eles assumissem. Só que eles ficam inventando e enganando, né, aqueles que acreditam são cristãos, né, acreditam em Jesus, né, eu acredito em Jesus, né, sou da religião da Jurema Sagrada, graças à Jurema Sagrada, salve a Jurema Sagrada, sou da Umbanda também, sou umbandista, salve meu pai Zé Pinto, entendeu, sou kardecista, sou apaixonado por todas as religiões, eu gosto mesmo, né, mas quando você pega, por exemplo, Jesus e não entende que ele é o amor e coloca ele como linha de frente para libertar armas, não sei o quê, é uma falta de leitura, né? Como umbandistas, né, ou juremeiros, aí eu falo porque eu participo, né, apoiarem o governo Bolsonaro, né? São uma falta de entendimento. E tem muita gente que não é letrada, que não sabe ler, não sabe escrever, para falar, mas eu queria dizer isso, diz, mas eu queria, tudo bem falar, a gente fala, mas escreve. E aí isso deflagra a falta de educação que a gente tem. E aí, qual é o orçamento, qual é o maior dinheiro do orçamento que vai ser para o ano que vem? Para a defesa, para as armas, não para a educação. E é o que eles querem manter o povo burro, né? E o que você acha que eles estão contribuindo para a posteridade? O que você acha que a gente vai dizer daqui 20 anos sobre esse governo? Porque esse governo, querendo ou não, estando a favor ou não, esse governo está fazendo história. A história é feita a todo momento, né? O que vai valer, eu acho que é o que a gente produziu artisticamente. Porque se você for olhar para a história, né, só agora que a gente, por causa do YouTube, essas coisas, você começa a ver as filmagens que teve nos festivais, os shows, não sei o quê, alguns jornais, etc. Mas o que ficou? Ficou a poesia do filme do Glauber Rocha, do Cinema Novo, eu falo do Glauber, mas são muitos, né? Claro. Etc., os poetas, fica a obra de arte. Então, independente de estar todo mundo falando, tem a possibilidade de falar, não sei o quê, eu acho que quanto mais a gente se aproxima da criação e a gente deixar a poesia, é o melhor jeito da gente deixar viva a memória desse combate contra, sim, o fascismo, contra, sim, a violência, né, contra tudo isso, né, machismo. Ô Fred, você mesmo disse que 1 mais 1 na matemática é 2. E na poesia? 1 mais 1 na matemática é 2. Na poesia pode ser 5, né? Mas uma vez Pode eu brinquei com ser meu pai. Meu pai é matemático, e uma vez eu brinquei com ele uma coisa, eu falei assim, pai, o quadrado, na verdade, para ele existir, ele tem 5 pontos, não 4. Ele tem 4 lados, mas ele tem 5 pontos. Porque é isso, né? 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Não fechou. Não tem 4 lados. Para fechar, você tem que ir para o começo. E o começo é o fim. É o eterno retorno.
E aí eu fiquei brincando com ele, assim, provocando, né, que sempre existe mesmo alguma coisa. Quando os números né, são filosofados, né, desde a Grécia, desde o Egito, o número é sagrado, né? O que a gente estava falando que é sagrado, o número é sagrado. E o número hoje, ele é qualquer coisa, ele é negociação de gente, como sempre foi na escravidão, como sempre foi, entendeu? Então eu fiquei brincando com ele essa coisa. Eu acho até que na matemática também, assim, o 1 mais 1 não é só 2, não. E eu acho que é exatamente esse cenário que a gente está vivendo. A gente está vivendo um cenário de que 1 mais 1 são 2. Só que não é desse jeito. 1 mais 1 pode ser 5 milhões. Podem ser menos 2. Enfim, sabe? A gente vive num sistema complexo. As pessoas são complexas. E a gente precisa dar o braço a torcer. E eu acho que é esse o grande papel que esse governo não está fazendo. Mas enfim, eu não quero mais falar de governo, não. Eu quero só falar para você o seguinte: Édipo Rei, que é uma das minhas favoritas peças de Sófocles, se ele fosse escrito hoje, você acha que ele sobreviveria no Brasil, tá? Você acha que ele sobreviveria 2.500 anos? Cara, essa sua pergunta, quando você mandou para mim, e eu te agradeço por você ter mandado antes, porque ela é muito boa. Eu até mandei para o Pascoal da Conceição, que eu não sei se está assistindo a gente. E Pascoal, olha essa pergunta, e aí também já comecei a falar um monte de loucura para ele, né? E fiquei o dia todo, mas aí teve até uma mulher falando assim, eu vou parar de pensar nisso para eu também ser mais intuitivo com ele, né? Porque até fiquei com essa dúvida, eu fiquei com essa dúvida, por que será que ele falou dessa peça? E aí você acabou de me responder, né? Eu gosto muito dessa peça. Até adoraria te ouvir porque realmente você perguntou dela pensando sobre o cenário, mas eu sei que a pergunta é para mim. Então, como é que é? Desculpa, não entendi. Eu adoraria ouvir a sua resposta de por que você vê ela... Por que você gostaria de ouvir minha resposta? Porque eu acho que é porque você vê nela alguma coisa que fala do país, né? Eu gostaria de... Sim, com certeza. Mas como a pergunta você fez para mim, então eu vou te responder. Eu vou te responder ela na lata, mas eu gostaria de falar um pouco das coisas que eu fiquei pensando. Eu acho que se ela fosse escrita sobre essa história que a gente está vivendo, não é, mas essa história tinha que ter uma inteligência muito poética do Sófocles para conseguir transformar realmente o Bolsonaro em algo que pudesse ser um símbolo, mesmo que seja um símbolo daquilo que é pior, mas transformado num símbolo. Eu acho que o Bolsonaro é muito pequeno para conseguir realmente ser transformado em algo, porque ele é só um fantoche de algo que é o neoliberalismo. Tem um monte de coisa por trás ali que talvez ele nem mesmo entenda. Ele acha que ele é alguma coisa. Né? Então, eu acho que ele é mais um pouco da cor, uma coisa assim. Mas eu acho que teria que ter uma inteligência muito grande, porque essa história que está sendo feita, como ela não está sendo feita e narrada pela gente, a gente fica combatendo, e eu acho que ela está sendo feita do jeito que acho que eles querem, não é intuitivo, não. Cara, eu acho que ela não duraria. Assim como esse governo não vai durar. Assim como a gente vai vencer as coisas, vai vencer. O delito vai vencer, a inteligência vai vencer, a ciência vai vencer, né? Então, não, e você foi assim maravilhoso sobre a resposta, desculpa te interromper, mas você foi muito certeiro na resposta e você falou exatamente o que eu queria, mas na verdade o que eu achei é que os nossos convidados dos programas anteriores, enfim, essa é a primeira vez que eu estou fazendo essa pergunta, iriam entender sobre o enredo de Édipo, sabe? Sobre o filho e a mãe nesse país completamente conservador. Eu estava vendo, eu entendi que os convidados iriam falar sobre isso, mas você veio com uma situação muito mais profunda e que a gente não deve dar esse poder realmente, porque o atual presidente nem tem esse poder e ele nem tem essa capacidade, né, Fred?
Não tem essa capacidade, porque se ele tivesse essa capacidade, ele seria bem pior, né? E aí eu acho que seria até um bom oponente para a gente, né? Enfim, tem uma coisa da história e aí, acho que assim, para poder fazer na verdade, para responder de verdade a sua pergunta, e que bom que você achou até boa resposta, mas acho que para responder de verdade, teria que ter um paralelo, teria que entender o paralelo que poderia ser construído, por exemplo, mas a história é Édipo Rei. Ele é rei de uma cidade, e eu vou bem resumir, né? E ele vai acabar encontrando o destino dele, que é ter tido filho com a mãe, no final a mãe ter tido filho com a mãe e matado o pai, né? E no final a mãe se mata por causa disso e ele tira os olhos, né? Arranca os olhos porque ele não quer ver a desgraça. Eu acho, a priori, que quem tem a oportunidade dos deuses de viver um sofrimento que leva você a tirar os olhos, e aí é uma coisa simbólica, não é de verdade, né? Não é de verdade, é uma leitura simbólica, né? É um privilégio. E aí a história desse personagem é um rei que se compadece do outro. Ele venceu o enigma da esfinge, onde ele fala do próprio ser humano, né? O enigma da esfinge é o que tem 4 pernas de manhã, 2 de meio-dia, e à noite tem 3 pernas. E aí ele responde, é o homem, porque quando é de manhã criança, de tarde é adulto, criança anda com as mãos e pés, adulto anda com as 2 pernas, e quando morre a bengala a terceira. Então, acho que isso também, sei lá, agora pensando lá, acho que isso demonstra uma relação com o ser humano, desenvolvimento. Então, é uma pessoa que tem relação com a vida. Aí, aquele primeiro discurso dele, que ele fala, a dor de vocês é a minha dor, né? E eu, de verdade, eu acho que é muito sincera, porque, enfim, ele ajuda a cidade, tem uma série de coisas que ele faz como político, né? E eu acho que não se aproxima nem um pouco, né? Eu acho que se a gente tentasse achar esse personagem, por exemplo, o Bolsonaro, dentro dessa peça, ele seria o próprio Hades. Porque como aquele que intercede entre o povo e ele no primeiro discurso, fala assim, quem está fazendo isso? O Hades, e o Hades está vencendo. E está deixando o povo na miséria. E aí, quando eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, tá, então quem seria para a gente hoje o nosso Édipo Rei? E aí eu pensei o seguinte, a gente não vive monarquia, a gente vive uma república. E a república diz que ela é comandada pelo povo. Então, numa metáfora, em qualquer coisa, num paralelo, o rei Édipo é o povo. E acho que a lição que a gente poderia aprender com esse texto hoje é o povo ser o Édipo rei, no sentido de que a gente não deve fugir ao nosso destino, até de não vamos evitar essa morte do país, não vamos ficar combatendo, não, vamos entrar nela, entendeu? Vamos entrar nela, sabe? Pra gente, no final, arrancar os olhos e falar, no passado foi assim, foi mas eu não quero mais isso no futuro, porque agora eu estou velho. Não, a gente tem essa peça como um símbolo de algo que pode estar na vida de cada um, né? Mas acho que pensando nesse corpo social, a gente teria que ser o Édipo Rei, pra gente pensar no povo e aí agir não como o Édipo Rei, talvez reescrever a peça, e aí o Édipo Rei venceu o Hades, né? Bem americano. Esse menino é muito otimista. Para mim, o povo brasileiro é a mãe do Édipo. É boa coisa de pensar. Mas quando você também me mandou essa pergunta, eu falei assim, nossa, é porque o Édipo, aí tem sensações. Eu falei assim, acho que a peça que seria mais concreta para ter o personagem Bolsonaro como quase central seria o Hamlet. Sim, pô, com certeza. Faria muito mais sentido. Óbvio, porque o Cláudius deu um golpe, matou o pai, né? Matou aquele lá, ou seja, matou a democracia, né? Matou uma parada que, né? E tem o Hamlet, que aí eu acho que caberia nós artistas, né? De conseguir se relacionar com o Bolsonaro, não enfrentando ele de frente, mas fazendo a mesma jogada do Hamlet, inventando uma coisa
que quase como se o Rei Cláudio aplaudisse, mas ele se revelasse. Acho que está faltando essa inteligência para a gente. Mas você acha que a gente está vivendo hoje, atualmente, você acha que a gente está vivendo a peça do Hamlet? Ou você acha que a gente está vivendo Medéia? Eu acho que a gente pode viver qualquer peça, né? Eu estou vivendo o Voo sobre o Oceano. O Voo sobre o Oceano fala muito disso, entendeu? Essa do Crepe. Acho que toda peça, quando ela vem como uma forma de trazer à tona aquilo que o inconsciente das pessoas que estão adormecidas e adormecidas assim em relação à vida criadora não consegue acessar, porque a vida criadora é o plano dos sonhos também, na realidade, como uma criança, né? Então, a arte, ela vem sendo quadro, pintura, foto, ela vem como um sonho materializado, uma força do inconsciente que faça a gente poder olhar a vida e falar, opa, não posso me reorganizar como ser humano. E isso toca todo mundo, ninguém está blindado disso, né? Pode ser que a pessoa fique lutando contra, porque eu gosto só de uma coisa, e aí não se abre. Né? E acho que tá tudo bem, as bolhas existem, gostos musicais. Sim, sim. Né? Mas a gente, artista, tem a oportunidade de ter essa diversidade, né? De poder viver qualquer coisa. E aí, para as pessoas que estão assistindo, não parecer que é aleatório, a gente pesquisa, a gente estuda, né? Por exemplo, da Medéia, dá para a gente também fazer um breve paralelo da Medéia, mas quando a gente entra no texto e vai a cada cena, a cada curva de cada personagem, a cada intenção que não está dita do personagem, aí realmente ela pode ir até confirmando, mostrar como pode ser diferente o mundo ou não, mudando o sentido, né? Uma coisa muito louca, né? Ô Fred, me diz uma coisa. Bom, amanhã chegou a vacina, vai estar todo mundo na filinha do posto de saúde ali para pegar a vacina e tá tudo bem, tá tudo certo. Qual é a primeira coisa que você vai fazer após o isolamento social? Nossa, eu achei que você estava falando de uma coisa de amanhã, e eu estava assim, eu vi essa matéria, que maravilha. Mas é amanhã, né? Querendo ou não, é amanhã, né? Acho que a gente vai ter uma série de protocolos aí, falando um pouco assim da parte de teatro. A gente vai ter uma série de protocolos para conseguir fazer peças com o público dentro de teatro, no rua, etc, etc, etc. A gente sabe que vai demorar muito, né? Infelizmente, a gente não tem ideia de quando vai demorar, porque a gente não sabe de nada, né? Mas a gente sabe que vai demorar para poder encostar, para poder dividir uma taça de vinho com a plateia, para poder, sabe, comer junto com a plateia, em cena, poder suar em cima da plateia, enfim. Então, acho que no dia que realmente a gente puder encostar, encostar. Encostar, sim. Afeto. Até agora calor. Sei lá, aquecer o corpo. Até agora, eu vou orar. Vou fazer uma coisa maluca agora. Eu vou me propor, quando a gente realmente pudesse encostar, achar um lugar, uma praça pública bonita, uma ágora, um lugar, botar lá para a gente fazer um ritual de teatro de contato, né? Para a gente se massagear, para a gente respirar, para a gente... Sim. Então, no dia que a gente tiver... Tá aqui, ó, tá confirmado aqui na gravação da eternidade, que eu vou me comprometer a quando puder fazer isso, eu estarei lá na Praça da Sé, e aí quem quiser vai todo mundo, a gente se abraçar, fazer rodar. Que maravilha. Tem que fazer isso. Que maravilha. Me convida, tá? Por favor. Não, aqui não tem convidado, eu estarei lá, e aí tá todo mundo convidado, porque se eu votar, todo mundo pode estar. E aí, quando der o dia, pode encostar em alguém. Você já me lembra, já vou soltar uma foto, falar, amanhã eu vou estar em tal lugar, e aí a gente vai para lá, e em silêncio, até começar a falar o primeiro som.
Vai ser bonito, nós vamos fazer isso. Ah, que maravilha. Falando em convite, como é que rolou o convite para o Castelo? Que eu acho que é o trabalho que de maior projeção, assim, que todo mundo te conhece, né, Fred? Como é que rolou? Porque eu fiz pouca televisão, né? E Exatamente. o Castelo, até para quem faz mais televisão, como o Cássio, né? A gente faz novela e tal. O Sérgio Manberti, que é um cara da história do teatro, do cinema, né? Uma pessoa a imagem dele é do Dr. Vitor, né? Ex-presidente da Funarte, tudo. É um cara super importante na nossa área, né? Exatamente. Eu tenho uma relação muito, muito boa, muito bacana com o Sérgio. Aconteceu da seguinte forma. Eu fazia uma peça, Fuga do Planeta Kiltron, que eu comecei a fazer com 7 anos. Eu fazia ginástica olímpica. A família era lá de Sapopemba, da zona área de São Paulo. Aí a gente teve o Collor, né? Aí perde um pouco uma linha de telefone e tal, não sei o quê. E aí a gente veio morar perto do trabalho de meu pai, que é aqui em Penumbra, onde eu moro até hoje. Isso com 6 anos. Aí eu comecei a fazer ginástica olímpica. E sempre fui muito baixinho, então eu tinha 6 anos, parecia que tinha 4. Comecei a treinar ali no Ibirapuera. Comecei a competir, ganhar medalha, e logo teve as Olimpíadas, né? Então, assim, tinha vontade de competir, ajudar minha família, comprar casa, aquela coisa, né, de criança e tal, assim que. E aí, no meio disso, né, de 90 para 91, eu já estava competindo, fui até convidado por um centro para eu realmente treinar e fazer e tal, para um clube. Aí, eu não sei o que aconteceu, que a gente parou para pegar informação, porque as pessoas falavam para minha mãe, leve esse menino para fazer televisão, essas coisas. Minha mãe não gostava dessa coisa, mas uma vez, até indo para o treinamento, minha mãe parou na agência da Cíntia Raquel. Né? Eu sei que está um pouquinho longe do Castelo, mas é porque é interessante essa história, que já entra. Por favor, pode falar. Que já entra a Cíntia na história, né? Uma pessoa a primeira que fez eu subir num palco, né? Aí a gente parou nessa agência, aí tinha aquela coisa, fazer book, tá, e tinha que pagar, e a gente falou, não precisa. Só que aí a Cíntia, a mãe dela, falou, não, a gente teve uma parada assim, rolou um negócio, legal, a gente se gostou, teve uma coisa, bateu o santo. Aí ela, não, vem fazer foto de graça, e aí tá tudo bem, e aí tinha surgido um desfile da Pacalolo. E vem fazer um desfile. Marca infantil de roupa. Exatamente, dos anos 90, aquela coisa. Aí eu fui lá, porque tem gente que não deve nem saber que é Pacalolo. Aí eu fui lá, fiz o desfile, isso em 91, né? Final de, acho que 91. E aí tinha na plateia uma pessoa que se chama Isabel Cici, como jurada. E ela estava montando um espetáculo, a primeira peça no país, só com crianças no palco. E aí ela me convidou para eu fazer uma semana de teste, assim, eu lembro que foi uma semana, de um horário que eu ia para lá, e aí assim, tinha mais de 100 crianças, a gente ficou fazendo jogos e coisas, e coisas, e coisas, e coisas, e eu passei para ficar no primeiro elenco. E aí meus pais falaram, Fredinha, você treina de manhã e está estudando à tarde. Você não vai parar de estudar. Ou é teatro, ou é ginástica olímpica. Aí eu não sei por que eu falei teatro. Aí eu comecei a estudar de manhã, que é uma coisa que sempre foi um sofrimento, acordar de manhã para ir para a escola. É um sofrimento, né? É um sofrimento. E de tarde eu fazia essa peça, teatro. E nesse elenco tinha a Cíntia Raquel, tinha dois elencos, né? Porque criança, fica doente, tinha não sei o quê. Mas no primeiro elenco éramos eu, o Vinícius, a Cíntia e o Luciano Amaral. Já eram vocês 3 já. Isso. Aí a gente começou a ensaiar, a gente ensaiava na Biblioteca Monteiro Lobato, estreamos em 92, né? Tanto que em 93 eu fui indicado, como você falou, a tua revelação por essa peça. Do APTESP. Porque foi tudo meio assim, sabe, pra mim, assim, foi indo. E aí a gente teve várias temporadas, né, desse espetáculo, né, no Sérgio Cardoso, no Antigo Augusto, acho que a gente até estreou no Antigo Augusto e tal. E no meio dessa coisa, no Sérgio Cardoso, o Carl Hamburger foi assistir a peça,
E aí ele até conversou comigo, eu lembro dele conversar comigo. Que é o diretor do Castelo, né? Que foi o diretor do Castelo Rá-Tim-Bum. Criadores, e aí me chamou para fazer teste. Aí eu fiz teste com a Cintia Luciano, tinha uma coisa, medo da Cintia Luciano crescer, porque eles eram um pouco mais velhos que eles, já eram pré-adolescentes, né, adolescentes, mas a gente já tinha uma parada juntos por conta da peça. A gente tinha uma relação, tinha uma química que foi construída, e acho, olha, nunca falei disso, acho que nunca pensei nisso. Acho que o nosso jogo ali dessas crianças, até em relação aos adultos, que todos são de teatro, veio de uma coisa que foi construída no teatro nessa peça. No teatro, com certeza, claro. Com direção da Isabel e do Marcos Cardelli, né? E aí eu fiz o teste do Castelo, passei e comecei a gravar. E era maluco, porque eu fazia essa peça no final de semana, A Fuga do Planeta Kiltran, gravava no Castelo. Caramba, gravava. Fazia aula de flamenco, porque eu também já dancei em companhias de flamenco, então fazia shows também. Eu tive a minha primeira peça ali em 93, a minha primeira peça adulta que eu participei, que era uma peça flamenca, O Amor Bruxo, e com Guilherme Leme, era muito bacana a peça, lá no Palace, peçona, assim. Caramba, sim, sim. 30 bailarinos de flamenco, e eu com 10 anos, peguei a coreografia dos adultos, eles deixavam entrar, eu entrava até nos improvisos das cenas do cigano, era uma loucura, maravilhoso. Assistia o Cássio, o Eduardo Silva, o Pascoal, a Rosi, assistia todo mundo, o Claudio Checkmate, assistia todo mundo no teatro nos finais de semana, porque a Isabel Cício me levou para assistir tudo, cara, eu assisti tudo, até 97, até 95, né, quando ela também teve no Teatro Paulista, eu convivi muito com ela, eu assistia tudo, assistia até peças que iam para a pauta do Teatro Paulista e eu debatia com ela se a peça era boa ou não. Isso com 13 anos. Caramba! Bom, bebeu de tudo, né, Fred? Bebeu de absolutamente tudo. E eu acho que essa é a grande escola, né, ô Fred? A gente não aprende isso em faculdade nenhuma, bicho. A gente aprende fazendo, né? Fazendo. Que, aliás, é uma coisa que quem me falou isso é um amigo nosso em comum que já se foi, que era o Paulo Pérez, que nunca estudou absolutamente nada, né? O Paulo aprendeu tudo fazendo, né? Sabe aonde eu conheci o Paulo Pérez? Fiquei arrepiado. Nessa minha primeira peça. Em busca do Planeta Kiltran, A Fuga do Planeta Kiltran. Em 1992 eu conheci o Paulo Pérez. Que maravilha. Paulo foi um grande amigo, foi um grande querido amigo meu. A gente trabalhou há 10 anos atrás num empreendimento muito grande de espetáculo. Ele me dirigia e a gente ficou amigo, assim, amicíssimo. E eu morava com o Eduardo Silva na época. Edu é um grande amigo até hoje. E aí eu falei assim, eu moro ali na Vaiandá. Eu falei, ué, você mora com o Eduardo? Pô, eu conheço o Edu há 300 anos. E aí foi aquela família, né? Maravilha. Nossa, que coisa, Paulo. Depois eu participei de um espetáculo infantil, O Sonho de uma Noite de Verão, que é dessa produção que ele também participava e tal, e de novo trabalhei com ele, a gente gostava demais dele, né? Fui no velório dele, não sou de ir em velórios, assim, não gosto e tal, mas eu fui ali no Ruth Escobar, que coisa, né? Que coisa. E o Edu Silva também é uma pessoa que eu nossa, acho que o Edu sabe, eu falo pra ele, eu te amo, Edu, a gente se fala pro celular, né? A gente se fala quase todo dia também. Eu morei com o Edu, né? Faz 10 anos. E é um querido, assim, amigo mesmo. É muito querido. Puta ator. Entrevistei ele aqui. Puta ator. Né? Nesse mesmo lugar, é professor de biologia e faz teatro, cara. Puta ator. Assim, exatamente. Eu assisti algumas peças dele, né, quando eu era mais novo, mas uma que mexeu muito comigo era o Avarento. Sim, do Ornitorrinco, né? Cara, assim, enfim, eu tive... Por isso que esses dias eu estava pensando que realmente o Castelo, inclusive hoje eu encontrei um estudo, que eu até queria compartilhar aqui nessa conversa, da Luciana Teles Moura e Aguinaldo Garcia. Relacionamento interpessoal e mídia, as amizades no Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma coisa linda, fala sobre o relacionamento afetivo do Castelo Rá-Tim-Bum e como esse programa realmente
fala dos relacionamentos, das diferenças sociais, raciais. Hoje eu chorei, assim, eu achei de uma generosidade muito linda, de 2008, esse estudo eu não conhecia. E eu estou falando desse estudo porque realmente o Castelo, como um produto final, porque eles também falam disso, né? Não é só uma coisa educativa, tem narrativa, tem trama, tem fantasia, tem música. Claro. Esse produto final, eu acho, ouso falar isso, que ele também é muito bom, porque todas as pessoas, e aí todas mesmo, assim, cenógrafos e tal, são artistas que estão hoje trabalhando e fazendo coisas muito boas nas suas áreas. Boas mesmo. Talvez muita gente aqui nem saiba, né? Porque o povo é de teatro, cinema, ou internet, não sei o que, mas... Alu Greco, Gardini, essa galera toda, né? Total, todo mundo. Então, acho que a riqueza desse trabalho vem também dessas pessoas que estão vivas e ativas produzindo, né, nesse lugar que eu tive o carinho de ouvir você dizer, pô, isso é muito importante, você está fazendo uma pérola, poder falar desse trabalho do processo, né, e ter um primeiro retorno. Você é o meu primeiro entrevistador que, eu sexta-feira ou segunda, acho que vou ter uma entrevista da UOL, né, mas é o primeiro que eu estou falando dessas coisas e vai vir esse feedback. Eu recebi um e-mail de um rapaz, porque eu comecei a fazer uns ensaios online, e agora oficializou os ensaios, terças e quintas, vocês podem assistir no meu canal, Fred Allen, os ensaios do CREP, às 8 horas. É ensaio mesmo, gente, não é produto, não tá pronto. Ensaio, tá? Vocês podem dar opinião. Vai ser é ao vivo. É ao vivo, eu já faço dentro do aplicativo, então tem a cena, a gente vai ter um momento que a gente vai configurar coisa, tem dias que é só reunião, então assim, é processo aberto, né? Que maravilha, maravilhoso. É bem maluco. Mas não, porque isso instiga a curiosidade, né, Fred, das pessoas, né? Isso instiga a curiosidade das pessoas. A gente já ultrapassou o tempo há muito tempo, mas eu vou continuar fazendo a pergunta. Quando a gente for aqui no Facebook ao vivo, quando for para as plataformas, essa entrevista vai ter que ter 2 partes. Porque o nosso papo tá muito bom e já está chegando ao fim. E eu quero saber, antes de terminar, eu quero saber de você, Fred, que é o seguinte... todo mundo vê o Castelo como maravilhoso, incrível, fez parte da minha infância, eu assisto até hoje, vejo no YouTube, enfim, às vezes a TV Educativa passa, às vezes a TV Cultura passa, eu não sei como é que tá em São Paulo, mas às vezes passa aqui no Rio, enfim. E as pessoas leigas, elas acham que tá tudo bem, que vocês são ricos, que vocês são milionários, porque deve achar que é igual o Chaves, né? Que todo mundo recebe o direito autoral, dos direitos conexos, na verdade. Como é que é isso para vocês? Vocês recebem os direitos conexos? Não. A gente não recebe. Acho que a gente não recebe, infelizmente. Poderia ser assim, deixar esse papo para lá. É uma coisa que eu não gosto muito de falar, porque acho que diz respeito a uma coisa de, talvez, de falta de respeito com a gente, mas também tem coisas históricas envolvidas aí, né? Tipos de contratação, uma série de coisas que a gente aqui do Castelo tem conversado bastante, né? Mais para a gente se informar, pensando nessas plataformas novas, mas como é que a gente faz um contrato com uma coisa que fica no YouTube para sempre, né? Como é que essa nova, e aí não só diz respeito ao Castelo, diz respeito a todos os artistas, né, que quando produzem coisas, e aí produzem coisas que você chamou de direitos conexos, tá muito correto, né? Então, tem essa coisa nova que a gente está debatendo, né, uma coisa fácil, né? Por isso que é bom também a gente que é artista tentar se engajar ao máximo em formas novas de monetizações e uma série de coisas, mas, enfim, tem muita coisa aí. E aí o nosso contrato era de uma época, 93, era Cruzeiro, né, Cruzado, sei lá, entendeu? Era outra coisa. Quase chegando no real já, né? Exatamente. Então, o contrato foi feito em outra coisa, depois teve mudança, foi bem maluco. Então, é uma coisa meio delicada para dizer, assim, para dizer. Mas sobre essa coisa das pessoas acharem que a gente é rico, eu acho que é uma coisa que nem acho de todo ator, como de todo jogador de futebol. E não é bem assim,
né? Óbvio, tem Todo pessoas, mundo que aparece na TV, né? todo mundo que aparece na TV, né? Agora também essa coisa da TV é uma coisa meio assim, porque influencer tem muito mais visibilidade, talvez, acho até, do que uma televisão, porque a televisão pode atingir muito mais gente, mas ela tem um filtro daquela produtora, daquela empresa, né? E ali dentro a pessoa faz o que ela quiser e ganha grana. Os influencers vivem aí, né? Uma coisa que eu adoraria que o teatro vivesse assim, como os influencers vivem, porque não menosprezando os influencers, né? A gente de teatro estuda pra caramba e produz conteúdo todo dia, não só para produzir conteúdo para compartilhar, mas produzir conteúdo para entender o que a gente vai produzir como obra. E aí, por isso que eu gosto muito de compartilhar processo, que são coisas que dizem respeito a produzir uma pesquisa. Sei lá, eu vou fazer uma pesquisa do Hamlet. Aí o Hamlet foi montado na época do Sérgio Cardoso, tem uma fase do Brasil ali nos anos X. Só de eu fazer um levantamento para qualquer aluno, né, poder entender um momento do Brasil que a professora pediu através de um texto e do teatro é uma coisa maravilhosa. Eu sonho com isso, né? Mas esse engano... Sim, mas isso é possível, né, Fred? Isso é possível, né? Talvez se nós, como atores de teatro, eu tô afastado dos palcos já há muito tempo, eu voltei agora, na pandemia, mas eu me incluo nisso porque ator não deixa de ser ator, a gente morre ator e nasce ator, enfim. Talvez se a gente deixasse de lado o preconceito de teatro digital, de que o que é teatro e o que não é teatro, talvez a gente conseguiria estar dentro do YouTube já há muito tempo e já sendo monetizado por isso. É. Mas eu te ainda falo uma coisa que é como se fosse dentro disso daí que você está falando, né? Que é a gente voltar à bilheteria. Legal. Na época dessa mulher aqui, da Dulcina de Moraes, a mulher mais importante do teatro brasileiro, né? Mais revolucionária de todas, entendeu? Fernanda Montenegro só existe por causa dessa mulher aqui. Sim, sim. De noiva, só existiu aquela montagem por causa dessa mulher aqui. Enfim, a gente, na época dessa mulher, eles faziam peça de segunda a segunda. Ela instituiu uma folga, mas era de segunda a segunda. Por quê? Porque era dinheiro de bilheteria. Uma plateia de 500 lugares, elenco de 10, 15, 20, 30, aí dependia. Eles faziam o quê? Na semana, peça de repertório. No final de semana, peças inéditas. Se as peças inéditas começassem a declinar de público, eles já botavam uma peça de repertório que era sucesso para levantar o público e preparavam uma nova para manter a bilheteria. E assim vivia-se. A Dulcina, infelizmente, morreu, como muitos artistas de teatro morrem nos asilos, etc., dentro de um apartamento muito menor até que eu acho que na minha sala, entendeu? E a mulher que fez a primeira universidade de artes do país. Então, quando a gente pensa sobre riqueza, você, público, pense que a riqueza, mesmo que você pagasse para ela uma mansão, e talvez ela não quisesse, ou pagasse para mim também R$1 trilhão, eu sei que a riqueza é impagável, que é a riqueza da vida da criação, que me dá fogo de viver, né? Então, a volta à bilheteria, com essa coisa de tecnologia, etc., pode nos aproximar do público novamente. Né? Porque o edital, e eu participei, por exemplo, adolescente, com 14, 15 anos, eu matava a aula, não matem aula, tá, gente? Mas eu matava a aula para participar das reuniões da arte contra a barbárie, para formular a lei de fomento, que é um exemplo nacional, um modelo. Cara, a gente, sim, ficou muito preso ao edital. E aí, o que é relação com o público é só também a edital, porque pode ter não dado muito bem de bilheteria, a gente fez lá uma ação aberta, não sei o quê, e o dinheiro está lá. Óbvio que a gente sofre porque não tem o público, mas vai vir o próximo edital, etc. Entendeu? Mas a bilheteria é a coisa. E agora que a gente tem tecnologia, a gente consegue muito mais ampliar essa dimensão da nossa economia, né? Que é o mais importante. Eu acho que travou, então eu vou ficar aqui falando um pouquinho, fazer esses monólogos malucos e tal. Então é muito importante que você, público, que está aí me assistindo, eu estou aqui na minha casa, estou também agora no... Paga o ingresso para poder ver a obra. Paga, conversa com o artista, manda mensagem, ele responde, ele fala, né?
Muita gente me escreve lá no Instagram e eu falo, oi, oi, oi. Aí algumas pessoas, às vezes eu volto lá e falo assim, eu só consigo passar para dar um oi. Mas não só eu que faz assim, somos muitos artistas. Vocês vão poder conhecer muitos bons artistas que estão online. E faça essa troca de energia. Né? A gente está nesse capitalismo. É isso. Mas a riqueza, quando a gente estabelece contato, sendo online, sendo no corpo vivo, é a mesma coisa. Por isso eu achei legal você falar, vamos parar com esse preconceito, se é teatro, não é? Eu acho que é legal essa fala entrar no sentido da todas as oportunidades de encontro possíveis. E aí, cada arte tem a sua arte. A arte do teatro do encontro, tem o cinema, aqui tem a transmídia, tem o podcast, tem isso, que não é só um encontro aqui da gente também falando ao vivo, mas é um encontro com você mesmo. Né? Quando você ouve uma entrevista, quando você ouve uma obra de arte, e quando vocês dão a oportunidade de ouvir a gente, que é artista, que dá essas espirocadas, eu acredito que é para vocês verem também que a gente se provoca também numa ebulição de coisas para a gente também não sofrer e definhar. Então a gente estuda muito, a gente pesquisa muito, estuda a lei, e luta pela lei, e se reúne, e estuda filosofia, e estuda a história da arte, estuda o ser humano, para não precisar ser nada disso, para poder viver melhor, para eu respirar melhor. Fred Alan. Você voltou. O que é a vida? A vida é tudo isso que eu estou falando, todo esse conflito, poder ter problema e passar por ele, sofrer um dia, abrir um livro, abrir o Zaratustra e ver que o Zaratustra já falou disso, e aí eu vou e faço outra coisa, sabe? Um dia tem uma rosa que nasce fora da época, e eu tenho que cortar ela, eu tenho que regar uma planta, esse obstáculo o tempo todo, e você ir superando esses obstáculos e vendo a coisa ganhando corpo, para você, como diz Oswald de Andrade, a alegria dos que não sabem e descobrem. Eu gosto de viver em mim esse sentimento de alegria do que eu não sei e eu descobri, né? Isso é direito de todo mundo, né? É muito bom. Essa é a vida, né? Fred Alan. O que é a vida? A vida, a busca, a emoção das descobertas. Isso é que é importante, foi e continua sendo, sempre no coração do mar. Qual é o país em que nós vamos penetrar? É terra que ninguém conhece, permanece ao largo, é um largo sorriso e contém o mundo. É o país do teatro em que nós vamos penetrar fundo. Que maravilha, gente. Eu conversei com essa pessoa incrível, que é o Fred Alan, que eu não tenho mais o que dizer. A gente já estourou o tempo já, a gente já tá fazendo quase outro programa, mas como não tem chefe aqui, quem manda nessa porra sou eu, esse programa é meu, eu que mando nessa merda, a gente vai até onde a gente quiser, certo? Fred, querido, muito obrigado mesmo pela sua contribuição, pelas suas falas. A gente precisa de mais pessoas como você, e para estarem aí pensando e evoluindo cada vez mais no nosso país. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu acho que todo mundo é isso, todo mundo é a força, né? Não é uma coisa minha, é uma coisa da possibilidade da vida, né? Desse encontro de conversa, de trabalhar. Eu também sofro, tem dias muito difíceis ver uma criança sendo estuprada, o que está à tona, porque muitas crianças são estupradas, as mulheres mais violentadas, preconceito racial, são coisas assim que doem demais, e vocês podem ver até nas minhas redes que eu falo pouco disso, porque eu tento, vocês podem falar, você não está conseguindo, mas eu tento na minha criação virar tudo isso, né? E aí eu quero aproveitar esse momento
muito para convidar vocês a acompanhar essa construção do CREP às terças e quintas, lá no meu canal Fred Alan, às 8 horas da noite. O Voo Podcast, que vem da peça que Olha aí que maravilha. Esse aqui é o nosso logo. O Voo Podcast, segue a gente no Instagram. O site já está aberto, mas ainda não está tudo lá. Nossa estreia do podcast é dia 21 de setembro, na primavera. E Que beleza. é isso, faço esse convite para vocês compartilharem. Da mesma forma que vocês compartilham e dão curtir na foto do Zequinha, que vocês também deem curtir e compartilhar nesses outros trabalhos que eu faço. Mas é obrigação de quem gosta do Castelo, de quem gosta de você, é obrigação fazer isso. Por favor, hein, gente? Vamos lá, vamos prestigiar o nosso teatro brasileiro. Baco, Beijo a todos. Ué, se cuidem. muito obrigado. Fiquem aqui em casa o máximo que puderem. Merda.